Joel capítulo 2, versículo 32, em nome de Jesus. Glória a Deus, em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Joel 2,32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém? Senhor Jesus, tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós estamos aqui para aprender de ti, Senhor. Aprender cada dia mais e te louvar, te adorar, te honrar, Senhor. Porque tu és maravilhoso, o teu nome é maravilhoso. Então, Senhor, que as tuas maravilhas continuem sendo feitas nas nossas vidas, em teu nome. Amém. Pode sentar, irmãos, dando glória a Deus. A Bíblia diz aqui que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Joel, esse é um livro onde começa o cumprimento do derramar do Espírito Santo. Há uma promessa que o Espírito Santo seria derramado. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia já dizia que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Amém, irmãos? E quando no dia de Pentecostes se derramou o Espírito Santo, eles começaram a falar em novas línguas. Novas línguas, hoje tem gente que critica as novas línguas, tem gente que brinca com as línguas estranhas, mas a palavra de Deus diz que eles todos começaram a falar em novas línguas, diz a palavra de Deus. Então, novas línguas, ou falar em línguas estranhas para muita gente que não compreende, a verdade é que a palavra de Deus mostra que é evidência do batismo no Espírito Santo. Amém? Então, como a gente sabe que a evidência que a pessoa foi batizada no Espírito Santo? Foi porque ela buscou a Deus e ela falou em novas línguas. Amém? Agora, há dons de línguas, há muitos dons de línguas, há variedades de línguas. Por que a gente não vê mais as pessoas falando em língua hoje? Porque as pessoas hoje estão ouvindo as críticas, as pessoas hoje estão brincando, mas as línguas estranhas é um poder de Deus na sua vida. Amém? Então o diabo, ele quer inibir. O diabo, ele trabalha para a gente não usar o que Deus nos deu. E dom de línguas estranhas é um dom. E Deus não vai dar um dom que não serve para nada. Amém, irmãos? Você pode não entender nada do que está falando, mas Deus está entendendo tudo que o Espírito Santo está orando através de você. Então, muita coisa deixa de acontecer na nossa vida por nossa própria, muitas vezes, falta de uso dos dons de Deus. Ah, mas eu queria um outro dom. Usa o que Deus te deu. Amém? Eu me lembro a primeira vez que eu falei em línguas, eu achei tão estranho e tão pouquinho era, mas aí eu comecei a desenvolver. Amém? Porque todo dom você tem que desenvolver. E falar em línguas é você desenvolver, ficar falando em línguas, orando em línguas, se achegando a Deus, amém? Porque com a mente você ora, ou seja, você pensa, eu quero essa bênção, mas aí você fala em línguas. Por que será que Deus deu esse dom de falar em línguas? Porque você está falando em línguas e a Bíblia mostra claramente que o inimigo não entende nada do que você está falando. Ele não sabe o que você está dizendo, mas com a mente você sabe o que você está orando. E com a boca, o Espírito Santo está intercedendo. Amém, irmãos? Então, o derramar do Espírito Santo aconteceu em Atos dos Apóstolos, e todos foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz, e começaram a falar em novas línguas. E aí a Bíblia diz que muitos disseram, mas o que está acontecendo com esse povo? Esse povo tão louco, eles estão bêbados, começaram a dizer. Porque, irmãos, a crítica não é de hoje. Então foi desde o primeiro dia que o Pentecoste veio. A gente chamou Pentecoste porque era o dia do Pentecoste, mas tem nada a ver com a palavra Pentecoste, e sim com a descida do Espírito Santo. Porque o que é a descida do Espírito Santo? A descida do Espírito Santo é Deus descendo na pessoa do Espírito Santo. E quando Deus desceu na pessoa do Espírito Santo, ele desceu para fazer morada entre os homens. Diga glória a Deus. Ele passou a morar, a habitar com a gente. Diga glória a Jesus. Você entende o tamanho dessa bênção, irmãos? O tamanho dessa bênção? Porque até ali a igreja não tinha poder. Até ali a igreja não podia fazer nada. Até ali a igreja não ia a lugar nenhum. Hoje, se a igreja chegou aqui, sabe por causa de quê? Porque o Espírito Santo desceu.
porque o Espírito Santo desceu. Então, se tem uma pessoa que nós temos que valorizar, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e nós precisamos buscá-lo com toda a nossa alma, com toda a integridade, amém? Com todo o nosso ser, porque quem invocar o nome do Senhor será? Quem é que nos salva, irmãos? Quem salva é Deus, quem salva é Jesus. Quem salva é o Espírito Santo. Ninguém mais pode salvar. Somente Ele pode salvar, porque Ele fala. Amém? Ele conscientiza. Ele nos faz entender. Ele nos faz compreender as coisas de Deus. E a Bíblia diz: quem sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, que habita no espírito do homem. Amém? Então Deus habita no nosso espírito. Por isso a liberdade tem que se dar a liberdade ao Espírito Santo. Ao mesmo tempo, como se sabe, se tem certeza que uma pessoa tem o Espírito Santo? Primeiro, que quando ela recebe o Espírito Santo, ela recebeu o Espírito do vencedor. Esse é o primeiro. Ela não fica igual. Ela nunca fica igual. Se a pessoa fica falando em língua, mas nunca muda, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo muda a vida. O Espírito Santo transforma a vida. O Espírito Santo faz você saltar, amém? Faz você ir avante, faz você ir além. O Espírito Santo, eu poderia chamar ele do Espírito da fé, amém? Ele é o Espírito da verdade. Então a pessoa vai andar na verdade, vai amar a verdade, vai honrar a verdade. A pessoa, ela crê no impossível, porque é o Espírito Santo, é Deus com ela. Agora, se ela só tem uma religião, ela até gosta do ambiente, ela gosta da igreja, ela gosta das coisas de Deus, ela canta, ela louva, ela até pode pregar a palavra, mas sem o Espírito Santo não há mudança na vida dela, porque não há uma fé viva, uma fé operosa, uma fé que faz a diferença, uma fé que se revolta e não aceita a situação. Amém, irmãos? Essa é a fé que o Espírito Santo traz para nós, onde ele diz assim: a fé do Espírito Santo não é para deixar a igreja como ela estava antes. Como é que estava antes a igreja? Ela estava tudo reunida, estava orando, mas ela não tinha poder. Não tinha poder. Mas quando o Espírito Santo veio, deu-lhe poder. Diga glória a Deus. E aí a Bíblia diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o... Quem? Como é que eu recebo o poder? Recebendo o Espírito Santo. E recebereis poder. Mas hoje em dia a gente está tão preocupado com outras coisas que deixa o Espírito Santo de lado. Deixa o Espírito Santo ali. Deixa o Espírito Santo num canto da casa. Não, o Espírito Santo tem que dirigir. Amém? Dirigir essa casa. Eu me lembro lá no começo da minha conversão, quantos passos em falso eu ia dar, irmão. Porque eu era muito novo na fé e pensava estar cheio de razão. Não, mas eu estou cheio de razão, e eu vou agir assim, e eu vou fazer assim. E quando eu ia agir, o Espírito Santo se metia. O Espírito Santo falava comigo. Ele não precisava usar ninguém, ele falava comigo. Não me pergunte de onde vinha a voz, que eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, ele falava comigo. E quando ele falava, eu entendia. E ele não fala também brincando, ele fala firme, ele fala forte, ele fala a real para a gente. E a gente sabe, se eu for, eu vou, o problema é meu, eu vou me arrebentar, porque ele já avisou. Ele já avisou. Então o Espírito Santo não é uma coisa que alguém diz: eu tenho o Espírito Santo, mas não sabe, nunca ouve a voz, nunca tem direção, sabe? O Espírito Santo, ele também não fica falando toda hora. Porque eu não entendi depois por que ele parou de falar daquele jeito. Aí eu comecei a pensar, porque a gente começa a ter que pensar, porque o senhor não está falando mais assim. Aí eu comecei a ver que toda vez que o Espírito Santo falou, é quando eu estava em perigo. Toda vez que o Espírito Santo falou comigo, é quando eu ia errar. Sem saber que errar, sabe? Porque o Espírito Santo, ele sabe que você é inocente. Ele sabe que você está fazendo uma coisa que você não sabe se está certo ou está errado. Mas você pensa que está certo. Então, nessa hora, o Espírito Santo, ele vem e ele mostra o que é certo e o que é errado. Então, o Espírito Santo, ele não adianta a gente querer fazer ele falar. Não adianta a gente querer fazer ele agir. A gente tem que saber que ele está presente e ele vai agir na hora certa. Amém? O que a gente tem que dar é lugar ao Espírito Santo. E como que se dá lugar ao Espírito Santo? É fazendo tudo no nome do Senhor Jesus. Porque se você está aqui agora, é por causa de quê? Por causa do nome do Senhor Jesus. Você está aqui nessa noite para adorá-lo, para dizer, simplesmente, nem que fosse só para dizer: obrigado porque eu sou salvo. Obrigado porque o Senhor me alcançou.
Eu vim aqui para te adorar hoje, eu vim aqui para te exaltar. Não estou precisando de nada, mas vim aqui para te louvar. Amém? Porque o Senhor tem sido tão maravilhoso, tão glorioso. Amém, irmãos? E o Espírito Santo, ele é essa pessoa que nunca nos deixa. Não deixa nem um minuto ele nunca deixa. Ele nunca nos abandona. Só que a gente abandone ele. Só que a gente acabe, a Bíblia diz, extinguindo o Espírito Santo. Apagando o Espírito Santo. E isso a gente tem que ter cuidado. E como a gente faz para ter cuidado? É cuidando da nossa vida espiritual. Sabe quando você bota fogo lá no fogão a lenha? Quando você bota fogo na lareira? Se você não bota fogo, não bota lenha, o que acontece? Como que você bota lenha na sua vida espiritual? Você sabia que lenha era uma oferta? Tinha uma oferta de lenha na Bíblia, se você vai ler. Tem oferta de lenha na Bíblia. Porque lenha dá trabalho para tirar, sim ou não? E agora está caro, né? Sim ou não? É ou não é? Mas o fogo precisa estar aceso, porque o frio vai ser forte esse ano. Diga glória a Deus, diga graças a Deus, é o que eu quero. Pode vir inverno, estamos esperando. O brabo era naquele tempo, irmão, que a gente andava de chinelo de dedo, só tinha um chinelinho de dedo arrebentado, uma de cada cor, e ia para a escola, às vezes meio de calça curta, uma friagem. A nossa pasta daquela época era 5 quilos de arroz, que era para não molhar os cadernos, né? Hoje, pessoal, não posso ir com essa pasta aqui, que isso aqui já foi no passado, né? E nesses frios aí, irmãos, a bolsa de estopa. Hoje não se vê nem uma bolsa de estopa mais. Aquela bolsa de estopa que costurava um monte de casaco velho, era casaco, era pelego, era tudo que tivesse. E as casas eram tudo pequenininho, tudo casa pequena e estreita. Às vezes nem tinha cama. No nosso caso não tinha cama, porque se tivesse cama, colocasse a cama dentro de casa não cabia a filharada. Então tinha que dormir tudo no chão, numa friagem, né? E ninguém morreu. Glória a Deus por isso. Então, como que hoje Deus, sendo tão maravilhoso, acendeu um fogo aqui dentro do nosso coração. Esse fogo é o fogo do Espírito Santo. Nós vamos deixar apagar, irmãos? Por causa de um inverninho desse? Não vamos deixar, não. Capaz, nada apaga o fogo. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus. Porque tem um preço. A lenha é um preço para tirar lenha, para trazer a lenha, para botar lenha no fogo. Como se põe essa lenha nesse fogo do Espírito Santo? Eu acredito que é quando nós nos esforçamos, quando nós damos o nosso melhor para servir a Deus, agradar a Deus, honrar a Deus. Nós estamos dizendo, não estamos de brincadeira, estamos crendo com todo o coração e nada vai apagar o nosso fogo. Amém, irmãos? Esse fogo da fé que vai fazer a diferença na sua vida. Entenda que você não vence sem o Espírito Santo. Ninguém vence sem o Espírito Santo. Talvez é por isso que você vê tantos bancos vazios. Talvez é por isso que você vê tanta gente fora da igreja dizendo, não, eu sou de Deus igual. É nada, irmão. Se a gente que está aqui já tem que estar botando lenha no fogo, sim ou não? Para manter aceso. Imagina quem já tá lá fora há muito tempo que não deixou de pagar o preço, há muito tempo que deixou Jesus de lado, há muito tempo que botou desculpa para não seguir mais a Deus. Como que essa pessoa vai dizer que o Espírito Santo está com ela? Não. Aonde o Espírito Santo está, a unidade. A igreja de Jesus nunca deixa de congregar. A igreja de Jesus nunca vai deixar de congregar. Ela vai estar sempre congregando. Ela precisa, é que nem botar os tição de fogo junto, amém? Tem que botar mais lenha ali junto. Aí o que? Quanto mais põe lenha, mais fogo, mais o fogo fica grande. Amém, irmãos? Então o diabo ele vai usar de várias estratégias para a pessoa não estar aqui. Tem pouca lenha, mas está aceso e obrigado, Senhor, por essa lenha que está queimando. Amém? Por essa lenha que está queimando. O importante é que o fogo não se apague. O fogo da fé, o fogo do Espírito Santo. Ele é uma pessoa real. E a Bíblia fala aqui, nesse texto que lemos, que há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, Jerusalém, haverá livramento. Assim como o Senhor disse, entre os sobreviventes, aquele que o Senhor e aqueles que o Senhor chamar, porque é Deus que chama. É Deus que chama. Então, assim, a pessoa que não valoriza o seu chamado é a pessoa que perde a maior oportunidade da vida dela, porque o chamado é um privilégio, é uma oportunidade. Quantas pessoas que eu já vi botar a mão no arado e largar? Botar a mão no arado e largar. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Que se você põe a mão no arado e larga, você não serve, não é apto para o reino de Deus. Então, assim, tudo que a gente for fazer, tem que fazer para a glória de
Deus, não largar nunca. Deixa Deus te usar nos dons que Ele te deu, sabe? Pegou no arado, lavra, vai até o fim, tem que lavrar, amém?